Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, querido irmão, bem-vinda, querida irmã. É sempre uma alegria poder nos encontrar para juntos escutar a palavra de Deus. Sabemos do lugar que a palavra deve ocupar na nossa vida. O próprio Jesus, o Filho do Pai Eterno, amava e procurava sempre se alimentar da Escritura, confiava na Escritura, tanto que naquele momento das tentações no deserto, diante da prova a qual ele foi colocado, ele disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós confiamos na palavra, confiamos na Escritura, sobretudo nos momentos mais difíceis de provação na nossa vida, temos esta oportunidade de mais uma vez acolhê-la em nosso coração. Vamos escutar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, ainda estamos escutando esses dias este longo discurso de Jesus sobre o pão da vida, que é Ele próprio, o pão descido dos céus. E é interessante observar como que o capítulo 6 do Evangelho de São João vai aprofundando esta reflexão, ao mesmo tempo que mostra as dificuldades de certos grupos de compreender aquilo que Jesus estava dizendo. Até aqui, Jesus estava dialogando com as multidões. Especificamente no trecho que nós escutamos hoje, muda um pouco o cenário. É como se de toda a multidão agora Jesus se volta a um grupo específico. É o grupo dos judeus, e aqui deve-se entender sobretudo os chefes dos judeus que são colocados diante de Jesus para o interpelar. Eles não conseguem apreender aquilo que Jesus diz, que Ele mesmo se oferece como um alimento para saciar a fome e a sede das pessoas. Por isso, o Evangelho de hoje começa com esta pergunta colocada pelos judeus: como esse homem pode dar-nos a comer a sua carne? Ao que Jesus responde: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Jesus estava aqui já apontando para essa dimensão da sua oferta na cruz, a entrega da sua vida pela salvação da humanidade. Mas o grupo dos judeus entendem literalmente como se tivessem que se alimentar da carne física de Jesus. Tem essa dificuldade de fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada, de entender que é o ser de Jesus que é oferecido como alimento. Será que nós também muitas vezes não temos resistência para poder compreender os ensinamentos de Jesus, para poder acolhê-los em nossa vida? E o Evangelho continua dizendo assim: quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os discípulos de Jesus
tinham uma certa facilidade porque estavam mais próximos, mas o grupo dos judeus, sobretudo as autoridades judaicas, tinha uma grande dificuldade de compreender a linguagem de Jesus. Pode ser que nós também tenhamos essa dificuldade para compreender. E aqui nesse discurso, Jesus mais uma vez abre esta reflexão sobre a vida eterna. A vida eterna que não é uma realidade somente para o futuro. Ela será plena somente no futuro, é claro. Mas nós já pela fé, pela nossa adesão a Jesus, que vem ao nosso encontro e a nós se oferece como pão da vida eterna, nós já podemos antecipar a eternidade. Por isso, todas as vezes em que nós nos debruçamos à escuta, à leitura da Palavra de Deus e à sua reflexão, todas as vezes em que nós participamos da Eucaristia, nós já estamos antecipando a eternidade, já experimentamos no hoje da história a eternidade. Repito, ela se tornará plena somente no futuro, mas nós já podemos experimentá-la. E essa realidade da ressurreição, que mais uma vez Jesus insiste em dizer que quem come da sua carne e bebe do seu sangue será ressuscitado por ele no último dia. E mais uma vez frisar este elemento de que na Bíblia, sobretudo para o evangelista São João, o último dia não é a morte, porque a morte não tem, ou a morte não é o fim, ela não tem a última palavra sobre nós. O último dia para nós cristãos é o dia da vida, é o dia da ressurreição. Por isso, Jesus diz que ressuscitará no último dia. Nós participaremos da ressurreição do próprio Cristo. E continua assim o Evangelho: pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Aqui apontando para aquilo que foi dito antes. A multidão deveria se esforçar não pelo alimento que se perece, mas pelo alimento que não perece, o alimento que dura para a vida eterna. Portanto, aqui confirma: a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida, além de apontar para essa dimensão sacramental da Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, que continua sendo oferecido para a humanidade para saciar a nossa fome e a nossa sede. E continua assim: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. É bonita essa dimensão do permanecer. Sobretudo o evangelista São João gosta muito de utilizar esse verbo permanecer unido a Cristo. Basta a gente lembrar, por exemplo, do capítulo 15 do evangelista São João, que repete várias vezes este verbo permanecer. Portanto, permanecer unido a Cristo. Se um galho não permanece unido à videira, ele seca. E aqui mais uma vez aparece essa dimensão do permanecer unido a Cristo. Será que nós estamos buscando permanecer unido a Cristo? Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Portanto, há esta união, há esta intimidade entre o cristão e Cristo, o discípulo e o mestre, uma vez participando da sua carne oferecida para saciar a nossa fome. E continua assim: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. A Eucaristia e a palavra nos compromete. Quando nós decidimos acolher Jesus e nos alimentar dele, também nós devemos viver por ele. Será que realmente nossas forças, nossa energia, nosso tempo é dedicado por Cristo? É assim que diz a Escritura: também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Estamos realmente vivendo por Cristo? Estamos buscando em tudo nesta vida realizar a vontade do Pai Eterno? E continua: este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. De fato, os pais são os antigos que, no deserto, receberam o maná como alimento. No entanto, todos pereceram. Mas agora Jesus oferece um alimento que não perece, um alimento que dura para sempre. Este alimento é a sua própria carne, é o seu próprio sangue. E conclui assim o trecho que nós escutamos: assim falou ele ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Portanto,
Quando o Evangelho coloca Jesus ensinando, quer dizer que ele é o mestre por excelência. Ele traz um ensinamento novo e um ensinamento que tem autoridade. Nós, como seus discípulos e discípulas, é preciso que tenhamos um coração aberto para acolher esse seu ensinamento novo que transforma a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, os judeus, porque estavam com o coração endurecido, tiveram dificuldades de entender, compreender o ensinamento de Jesus. Se o nosso coração também estiver endurecido, não teremos facilidade para acolher o ensinamento do Mestre. Hoje nós queremos pedir esta graça de um coração aberto, de um coração sensível, para permitir que o ensinamento de Cristo alcance o íntimo do nosso ser. Por isso, dirijamo-nos juntos ao Pai Eterno e façamos a Ele a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de misericórdia e ternura, no dia de hoje te pedimos a luz e a força do Espírito Santo para que tenhamos um coração aberto e sensível aos ensinamentos de Teu Filho Jesus. Sobretudo que o acolhamos como alimento salutar para a nossa vida nos momentos mais difíceis, para que tenhamos a força necessária de continuar testemunhando o Teu reino de amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.